Bem, então, olha lá, período republicano. Nós terminamos o primeiro vídeo, né, mencionando que a monarquia começou quando esse gaiato desse tal de Tarquínio, ele quis pegar o poder só para ele, né, botando de lado o Senado e a Assembleia. E aí teve uma revolta contra ele, ele foi corrido de lá, ele se lascou. E aí, quando Tarquínio caiu, foi instaurada a República. Bom, então vamos lá. Na República, as instituições políticas eram comandadas pelos patrícios, que eram a nobreza, a classe nobre, né? Os patrícios governavam por meio do Senado, da Assembleia e das magistraturas. O Senado era o órgão máximo da República, né? Cabia ao Senado fazer tudo, a função legislativa, leis, a função administrativa, administrar Roma, e financeira, cuidar da grana, né? Esse Senado ele era formado por 300 senadores, todos eles chefes de famílias patrícias, quer dizer, todos eram os patrícios e ex-magistrados. Para poder passar para o Senado, tinha que primeiro ter sido magistrado, né? Os magistrados, por sua vez, eram eleitos pelo povo por apenas um ano, né? Os romanos achavam que não podia deixar o magistrado o resto da vida como é hoje no Brasil. Eles ficavam só por um período curto, só por um ano. Olha que interessante. A característica da república, isso é de qualquer república, o que marca a república? O poder não ficava concentrado nas mãos de uma só pessoa, e sim desses 300 senadores. Isso é para evitar que aparecesse um ditador e quisesse comandar tudo sozinho. Por isso, o poder ficava dividido entre 300 senadores. Isso, repito, é característica de uma república. Tá? Só que essa república romana ela também era uma oligarquia. Por quê? Porque o poder político, embora fosse entre 300 senadores, ele, na verdade, ficava limitado às elites, que era formada pelos patrícios. Os senadores eram todos escolhidos entre as famílias patrícias, né? Então, era uma oligarquia. Bom, havia duas assembleias nessa República Romana: a Assembleia Centúria e a Assembleia Popular. A Assembleia de Centúrias reuniu os homens das unidades de recrutamento militar e, importante, escolhia os magistrados superiores e os censores. Nós vamos já ver quem são esses magistrados superiores, tá? Já a Assembleia Popular era formada pelos votos das tribos. Cada uma tinha direito a um voto, beleza? Bem, havia 5 tipos de magistrados: cônsules, pretores, esses eram os magistrados superiores, cônsules e pretores. Os edis, os questores e os censores. Olha lá, tá aqui tem um desenho de vocês que mostra legal. Os cônsules e os pretores eram chamados de magistrados superiores. Então, vamos já ver o papel de cada um, tá? Aí vinham os edis, que cuidavam dos serviços públicos, das estradas, dos edifícios públicos, etc. Os questores, que cuidavam das finanças, da grana, tá? E os censores, que faziam o censo, como é até hoje. Quantas pessoas, a renda, enfim, onde elas moram, faziam o censo como tem até hoje. Bem, olha lá. Os magistrados superiores eram os pretores e os cônsules. A gente já havia acabado de comentar, né? Os cônsules, eles, na verdade, tinham o poder de liderar Roma, tanto nos assuntos internos quanto nas guerras. Mas o poder dos cônsules era controlado pelas decisões do Senado. Os senadores podiam controlar esse poder dos cônsules, tá? Só quando houvesse um perigo excepcional para Roma, muito perigo, um outro país, um outro povo vai invadir, por exemplo, quando houvesse um perigo excepcional para Roma, nesse caso, olha aqui, aí os cônsules podiam assumir o poder total, que era passado para eles pelo Senado, e os cônsules assumiam o cargo de ditador, manda tudo, por 6 meses. Então, vejam, os cônsules lideravam Roma, mas eles ficavam sujeitos às decisões do Senado. Mas, em caso de perigo para a cidade de Roma, os cônsules podiam assumir o poder total, e aí não tinha Senado, eram os cônsules que mandavam. Já os pretores, embora esteja aqui como magistrados superiores, o cargo de pretor era
inferior ao cargo de cônsul, tá? Então, aqui falta um acento, né? O cargo de pretor era inferior ao cargo de cônsul. Os pretores eram encarregados de administrar a justiça em Roma. Corresponde aos nossos juízes de hoje em dia, tá? Pretores, juízes, encarregados de administrar a justiça. Os censores, está aqui, né? Eles eram eleitos por um prazo de 5 anos e eles faziam o levantamento do número de habitantes e classificavam esses habitantes conforme a renda de cada um. Os questores, já comentamos, se encarregavam da parte financeira, da gestão do tesouro romano. Está aqui os questores. E os edis. Os edis cuidavam do serviço público, eles eram responsáveis pela vigilância dos prédios públicos, das estradas, dos mercados, etc. E com isso, paramos esse vídeo por aqui para fazer os exercícios que correspondem a essa parte.